Boa noite, boa noite. Esperava os irmãos entrarem, estamos ao vivo. Vamos começar mais um momento com Deus aqui, um momento de live. Glória a Deus. Estamos ao vivo aí ou não? Quando entrarem, por enquanto estou sozinho, será que está travando? Vamos esperar aí um sinal de alguém, em nome de Jesus. Sinal abençoado de alguém que possa nos dar um sinal que estamos ao vivo ou não. Não sei se está. Não sei se está ao vivo. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo, né? Só que eu estou sozinho por enquanto. Viemos fazer uma live especial, mas estamos sozinhos. Estamos sozinhos. Agora chegou. Chegou minha esposa Arcélia. Deus abençoe. Que bom, que bom, que bom. Que bom, que bom, que bom. Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Você que está comigo. Deus abençoe. Nós queremos falar um pouquinho da palavra nessa noite, então aproveitando enquanto a gente pode. Glória a Deus. Vai chegando os irmãos, vamos esperar mais um pouquinho, quem chega, para a gente poder falar um pouquinho das coisas de Deus. Um grande abraço aí, a paz do Senhor que está chegando. Ô, irmão, presbítero David, Deus abençoe, querido, a paz do Senhor. Um grande abraço, amado. Um grande abraço, esperando aí para chegar o dia de você estar conosco. Glória a Deus. Um grande abraço. Um abraço a Teia, quem mais está chegando aí? Não sei quem é a terceira pessoa, mas nós estamos aí. Vamos fazer uma live, mais um momento com Deus, né, mas eu tenho falado muito das pessoas que estão do meu lado que a gente deve aproveitar esse momento. Quando a gente se vê perdendo, né, a liberdade de poder falar um pouquinho. Irmã Eva, Deus abençoe, irmã Eva, paz do Senhor. Quando a gente vê o perigo da gente perder essa liberdade de falar do Senhor Jesus, de conversar com amados à distância, de poder transmitir o Evangelho, né? Alguém poderia dizer assim, amém, paz do Senhor, irmã Eva. Alguém pode dizer assim, nossa, que homem fominha para falar de Deus. Eu sou, para falar de Deus, sim. Eu amo falar das coisas de Deus, eu amo, sou apaixonado. Glória a Deus. E hoje nós vamos falar sobre, eu acho que deve ser muito bem pensado nesse tempo, né? O amor e a fé. O amor e a fé. Está acabando? Está acabando o amor e a fé no mundo? Eu acho que nós deveríamos observar bem esta verdade, né? Que a gente possa... Quanto mais nós observarmos, né, irmãos? Você que está me ouvindo aí. Quanto mais a gente observa dos sinais que apontam a vinda do Senhor Jesus, a gente fica mais atento, né? Preparados. Porque a geração do arrebatamento é a geração mais perigosa, né, mano? É a mais perigosa. As referências que disse Jesus disse como foi nos dias de Noé, casavam, né, bebiam, comiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio. E Jesus nunca dá uma referência à toa, né? Se a referência dele foi comiam, bebiam, minha tia Zelinda, benção tia, seja bem-vinda. Se a referência dele foi que estavam comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, ou seja, festa, alegria, significa que os últimos dias seriam muito marcados nisso, né? Muito marcado nas pessoas que estão querendo saber de comer, beber e festar. E nós precisamos ficar atentos, né? Nós precisamos ficar muito atentos. Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre isso, a fé. A fé está se acabando, queridos, a fé e o amor está se acabando. Eu tenho por mim que quanto mais a gente ficar atento, mais a gente vai observar que tem muitos sinais que a gente concorda que pode estar acontecendo, não está acontecendo, mas a gente não entende o ponto, né, que está. Que ponto está? O que está acontecendo realmente? A que ponto está o amor das pessoas? A que ponto está a fé das pessoas? Né? Glória a Deus. Amém, mãe. Deus abençoe sua família também. Que seja bem-vinda, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Glória a Deus.
E nós queremos falar um pouquinho sobre isso. E como será, queridos? Como será uma próxima geração depois dessa? Né? Que a gente já vê as coisas difíceis, né? Então, nós precisamos meditar um pouquinho. Segundo diz a palavra de Deus, segundo diz a palavra, Mãe Marisa, Deus abençoe, seja bem-vinda. Nós temos duas referências sobre os últimos dias, sobre a fé e o amor. Eu tenho um versículo bíblico que está em Lucas capítulo 18, Jesus depois de contar uma parábola, e o verso 8 ele termina assim: e na vinda do Filho do Homem achará porventura fé na terra? E é um versículo isolado, é um versículo que não consta tanto na palavra do Senhor, nós vemos ali em Lucas, mas lógico que a referência bíblica sobre os últimos dias da fé também concordam com essa, mas me assusta bastante. Na vinda do Filho do Homem, achará porventura a fé da terra. Você sabe que no início da minha conversão tinha por mim que eu não passaria nunca pela geração do arrebatamento. E agora eu tô com medo, né? Por que é o medo, irmãos? Por que é o medo? Ah, tá com medo de não ser salvo? Poxa, todo mundo, lógico, que tem um temor no Senhor pra gente estar bem no Senhor, né? Mas não é bem isso. É o justo nosso, justo nosso. Tem muitos pesos sobre a minha vida. O peso de quem pode ficar, a responsabilidade de que eu sou a geração que tem que ensinar muito bem ensinado a palavra do Senhor. Você que está me ouvindo aí, conhece a Bíblia, ensina a palavra do Senhor. Isso é importante, nós ensinarmos a palavra do Senhor. E o Senhor Jesus disse isso daí, né? Na vinda do Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Achará fé na terra. É uma coisa impressionante. Então, nesse caso, nesse versículo, nós poderíamos dizer que a fé está acabando agora? Será que é isso? O Senhor Jesus também cita no próprio livro de Mateus, né? Mateus, na verdade, relata o que Jesus falou, também é outra coisa, é sobre o amor, né? Ele começa o capítulo 24 falando dos últimos dias, né? Jesus, ele fala aos discípulos assim, tá vendo esse templo aí? Esse grande templo, bonito, maravilhoso, não ficará pedra sobre pedra. Então os discípulos questionam, né? Senhor, quando será o fim, então? Quando se dará todas essas coisas? Ele começa a dizer, entre as coisas que ele disse no versículo 12, ele disse assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O amor de muitos. E eu tô percebendo, como o outro dia, que tá travando de novo, né? Eu não sei por que eu tô bem perto do Wi-Fi. Às vezes dá uma travadinha. Boa noite, minha tia. Tá bom, nós vamos orar pelo David. Amém. Então vamos orar, minha tia, em nome do Senhor Jesus, tá bom? A gente vai orar, hoje a gente vai orar. A gente vai estar buscando ao Senhor juntos, no nome do Senhor Jesus. Irmã Fernanda, Deus abençoe, irmã Fernanda. Tudo bem, irmã Fernanda? Como que tá a família? Tudo na bênção? Glória a Deus. Glória a Deus. Saudade de vocês. Saudade do pessoal de Piramboia. Ontem estávamos na igreja, um homem muito abençoado, presbítero Cláudio. Glória a Deus. Presbítero do Senhor. Que alegria ouvir ele pregar. Uma saudade de ouvir ele pregar. Foi muito bom. Em breve também vai estar conosco o pastor Antônio, pastora Zeila. E logo também a irmã Fernanda vai estar pregando. Glória a Deus. Irmão Fião, já pensou irmão Fião pregando no altar? Meu Deus. Se não se converter, glória a Deus, irmão Fião é firme, direto, verdadeiro. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão Fião, se estiver desse lado aí. Então nós estamos aqui um pouquinho. Você sabe que semana passada, na sexta-feira, de última hora, eu resolvi fazer uma live. Foi um tema bastante também importante, né? Você está vendo o que está acontecendo? Nós estamos dias que a gente tem que parar um pouquinho nossa vida, viu? Para observar. Boa noite, querido. Deus abençoe, meu filho. Parar um pouquinho para a gente ver o que está acontecendo na nossa vida, mano. O que está acontecendo ao nosso redor. A gente precisa acordar, tá? Precisa acordar para ver. Glória a Deus, meu filho. Porque é muitos acontecimentos aí para a gente pegar e observar, né? Muitos acontecimentos que se preocupa bastante. Agora, a preocupação minha
Não me leve a mal vocês, mas a gente se preocupa assim com a vida financeira, com tantas outras coisas. Mas não é isso. Irmã Fabiana, glória a Deus. Deus abençoe. Um grande abraço à família. Seja bem-vinda. Paz do Senhor, shalom. É o espiritual, irmãos. Espiritual, toda decadência que está acontecendo, de todas as coisas difíceis. Difíceis com relação ao ser humano. Financeiro, saúde, agrava, é difícil, sim, mas não é. O ser humano está me assustando bastante. E esse lado, essas duas atitudes que é esperada de Deus, né? Deus espera de nós. Irmã Silvia Tomazella, glória a Deus. Um grande abraço, guerreira, um grande abraço. São duas coisas que Deus espera: fé e o amor. Eu mandei a montagem que eu faço, né, para avisar da live, e eu percebi que a parte de baixo não apareceu muito bem, que é o amor, né? Está escrito lá, está acabando, em cima está a fé, embaixo está escrito o amor, mas não apareceu muito bem. Preciso tomar cuidado com as coisas que eu monto, que às vezes não pode ser muito grande, né? Ele parece bem em umas coisas, em outro lugar não. Então nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre essa situação. E o que é bom nisso? Que você está aí na sua casa, 10 horas da noite, passado. Hoje também decidi fazer uma live. Deixa eu fazer um pouquinho, estamos aqui em casa mesmo. E vamos entrar na casa das pessoas abençoadas, familiares que amamos, pessoas que... Eu sei que depois pessoas vão estar assistindo também. Então nós temos uma citação, Paulo, depois que ele fala sobre os dons espirituais em 1 Coríntios capítulo 12, ele chega no capítulo 13, irmão Gilson, Deus abençoe, Gilson, seja bem-vindo. No capítulo 13 ele fala sobre o amor, né, irmãos? Ainda que eu tivesse, falasse a língua dos anjos, tivesse toda a riqueza, tal modo que desse aos pobres, tal. Aí ele diz assim, se não tivesse o amor, de nada valeria. Aí ele começa a falar sobre amor, Paulo fala sobre amor, capítulo 13 de 1 Coríntios, e nessa citação do amor, ele termina um dos capítulos, se não me engano, não sei se ele chega a terminar, mas chega no finalzinho, se é o 13, acho que é o 13 mesmo. Diz que fica no final 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. A fé, a esperança e o amor são 3 coisas fundamentais na nossa vida. Pode ver, na nossa vida a gente passa o que passar, sempre fé em Deus tem aí, né? A gente crê que Deus é bom, que Deus vai nos abençoar, que Deus vai nos socorrer. A esperança, puxa vida, é uma coisa que ela está impregnada no nosso ser, né? A gente sempre está assim, nossa, o amor, a esperança que vai ser melhor, a esperança que vai mudar, a esperança que vai ter solução. E o amor, né? O amor é uma coisa que fica nas nossas vidas. Vamos começar sobre o amor família, indiscutível. E aí nós temos o amor ao próximo, o amor a Deus, né? E o amor a Deus, eu acho que... Talvez se eu fosse falar um pouco sobre o amor a Deus, poucos sabem o que é isso. Eles creem em Deus, né? As pessoas creem em Deus. Estou com saudade. Minha irmã Sueli não está participando comigo. Saudade da minha irmã. Irmã Roseli, um grande abraço. Manda um abraço para o Márcio, homem de Deus, profeta do Deus vivo. Um grande abraço à senhora e sua família. Em nome de Jesus, está passando aí, a gente sabe que não estava nada agendado, estamos fazendo essa live de última hora, são temas para a gente poder conversar, e eu gostaria muito, se você permanecer comigo, se você quiser interagir, porque nós vamos falar um pouquinho, pouca conversa aqui, né, pouco falar, porque é pouco tempo, uma hora e pouquinho. Se você quiser perguntar, Franciele, seja bem-vinda, filha, seja bem-vinda no nome de Jesus. Quiser interagir comigo, pode mandar, e se vier alguma mensagem que eu possa ler, pode ter certeza que eu vou responder. Então Jesus também cita, né? São 2 coisas, como eu falei, que Jesus disse que nos últimos dias ia ser difícil: a fé e o amor. São as 3 bases da nossa vida: a fé, o amor e a esperança. E a pergunta é, a fé está acabando, queridos? Está acabando a fé? Será que irmão Danilo, Deus abençoe, seja bem-vindo, guerreiro, a paz do Senhor. Que bom. Seja bem-vindo. Falar nisso, irmão Antônio, o Baré, se estiver por aí, dá um abraço aí, manda um sinal, por favor, porque estou preocupado com o senhor. Você acha que está acabando a fé? A fé está acabando? Você poderia dizer isso, nossa, olhando por tudo que está acontecendo. Não estou falando no seu coração, tá bom? Se você não tivesse fé, você não estava aqui. Você acha que a fé do povo geral,
as nações, os povos, está acabando a fé em Deus? Está diminuindo? Você acha que isso está acontecendo, infelizmente, para essa geração? Vou ir um pouco mais além, tá? E nós vamos falando aqui, não sei até que ponto nós vamos falar, mas é a fé nas crianças, as fé nas crianças, nos jovens que estão nascendo agora, a juventude. E a juventude? Vocês acham que diminuiu a fé? Está acabando? Tem muita fé essa juventude? Eu acho que esse ponto aí é de arrepiar os cabelos, né? É de arrepiar os cabelos. É assustador o que está acontecendo. E o amor, queridos, o amor. Mas não é o amor pela família que a Bíblia está falando, tá bom? Não é o amor que nós exercemos pelos nossos. Não é isso que a Bíblia está falando. Apesar que também tá no perigo, né? O que está acontecendo. Sempre houve, né, queridos? Sempre houve coisas difíceis nas famílias. As famílias sempre passaram por altos e baixos, famílias complicadas, famílias com acontecimentos assustadores, né? Até de ceifar a vida. Familiar ceifando a vida de familiar, infelizmente. Mas a Bíblia não está falando desse amor que ainda, graças a Deus, mantém-se nas famílias. Um a favor do outro, ajudando. Mas o amor principalmente ao próximo e o amor a Deus. Está acabando? Está diminuindo? Você acha que está? Saudade do meu irmão Carlinhos, sempre está aí também conversando. Você acha que está diminuindo? Olha, diante do Senhor, você pode dizer assim que na sua casa, você pode olhar para as pessoas que estão do seu lado, as pessoas estão tendo fé, fé mesmo, fé em Deus. Fé mesmo, não estou falando qualquer coisa, fé. E você olhando assim para os seus mesmo, começa na sua casa. Você vê que eles amam mesmo as vidas e amam a Deus. Como você acha que está? Começa na sua casa. São pessoas realmente que têm um amor no coração de verdade. O amor a Deus, estou falando aí ao próximo. Começa na sua casa. Para uma família cristã que tem os seus líderes, os seus anciões, o pai e a mãe, né? Seria o marido e a mulher, que é temente a Deus, lógico. Paz do Senhor, profeta do Deus vivo. Pastor, seja bem-vindo, pastor João. Deus abençoe, profeta. Deus abençoe. Então, precisamos voltar aí para congregar junto com o senhor. Dar uns glória. Oh, aleluia. Eu sei que quem é cristão, né? Nós estamos falando com um cristão aqui. O normal é doutrinar os seus da casa na fé em Deus, não é isso? E no amor, não é verdade? Aliás, amor, vamos ser bem sinceros, hoje essa geração sabe que realmente é amor. Amor ao próximo. Então nós estamos vivendo um tempo que nós precisávamos, vamos marcar, varão. Nossa vida também, né, pastor, é uma benção, né, pastor? Esse compromisso, líder de igreja é uma benção. Nós temos, eu vou falar de mim, tem uma congregação pequena, mas não dá conta, né, pastor? Não dá conta de tanto compromisso que a gente tem, né? A gente sabe. Mas uma hora ou outra a gente vai estar junto, o senhor vai estar comigo, em nome de Jesus. Começo de junho, o senhor vai dar um glória, ele é de arrepiar o cabelo, em nome de Jesus. Homem cheio do poder de Deus, glória a Deus. E vai ficar à vontade, né? Casa de Deus é casa do Pai. Então, o que acontece quando você chega na lata, não sei se você faz, você tem o tapuér que você põe o açúcar e o pó de café e o arrozinho santo, você tem o tapuér na sua casa assim? Separa lá as 3 coisas que mais usa. Vocês gostam de um cafezinho santo? Eu adoro café. Toda manhã um cafezinho. Já fiz jejuns, né? Complicados. Já fiz jejum de café. Rapaz, que luta que eu passei. Fui descobrir que eu viciado em café. Senhor. Mas todos têm, né? Seu lar geralmente você separa, né? Um tapuér lá com onde está o arroz, quando vai fazer, só pegar. Pelo menos a maioria das famílias. E o que acontece com você que tem o costume aí, você homem, mulher, que faz o arroz, o feijão, né? Depende do açúcar. Quando você está sempre de a par do tapuér, você vai vendo quando vai acabando, né? O que acontece? Alerta, né? Vamos encher a botija. Vamos encher. Não é assim? Porque aí a gente vai prestando atenção para... Conforme você está vivendo de perto, você vai prestar atenção, você vai acabar.
E a pergunta que a gente precisa saber, irmãos, você, começa dentro do seu lar, volta a falar. Você pode dizer que seus filhos têm fé em Deus mesmo, a fé? A fé em Deus. Porque, olha, que experiência com Deus, não estou falando de experiência com Deus. Por enquanto, estou falando de uma fé normal, natural. A fé de crer que Deus existe. Você poderia dizer que seus filhos têm realmente fé em Deus e os seus filhos netos têm o amor ao próximo, amor no coração? Vocês sabem que a internet, né, principalmente esses TikTok e coisinha aí desses vídeos, está ensinando mal às crianças, né, irmão? Quem já percebeu isso? Ah, pastor, verdade. E aí você explica para eles que aquilo que está sendo ensinado está errado? Você sabia que nós vamos pagar um preço violento, irmãos, do jeito que nós estamos vivendo? E eu, quando tenho oportunidade, eu falo. Minha netinha, eu falo. Minha netinha está aqui hoje comigo, em casa. Eu também falo para ela, converso. Então, irmãos, nós precisamos prestar muita atenção nisso. Se essa fé está se acabando, quem é que transmite a fé? Quem pode ajudar o próximo para que a fé permaneça? Primeiro, lógico, acima de tudo, a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, lógico, mas também tem que ter o impulso daqueles que estão do lado, né? Agora, amados, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Hoje, no Brasil, você pode, pelos acontecimentos, você pode dizer que poucos são os que estão com fé mesmo verdadeira em Deus e o amor mesmo no coração, aquele amor pelo próximo, amor por Deus, um amor sincero, puro, sabe? Você pode dizer que estão assim? Bom, eu vou dizer a você, para mim não. Para mim não. Agora, para isso eu tenho que fazer uma pergunta antes, eu preciso responder essa pergunta. Você acha que o evangelho cresceu? Os que creem na Bíblia no Brasil cresceu? A população que crê? Segundo pesquisa, muito. Muito, cresceu muito. E por que parece que a fé está diminuindo? E por que dá a impressão que o amor está fugindo no coração das pessoas? O pastor está aí, o pastor João sabe do que eu estou falando. Por mais que a gente tenha pessoas do nosso lado, você vê cada situação, né? O mundo traga. E por que isso? Essa é uma pergunta que eu falo, Senhor, está crescendo tanto. Foi em 1996 que eu comecei a conhecer realmente a palavra de Deus. A Deus eu temia desde criança, aprendi isso com os meus pais. Me ensinaram muito bem, graças a Deus. Me ensinaram respeito, me ensinaram temor a Deus, me ensinaram temor a Deus. Fazer, tal dia não pode trabalhar, tem que guardar, tinha um dia especial no ano que não podia fazer nada. Tem época de quaresma, não come isso, não respeitava. Nem jogar, eu adorava jogar bola. Não podia nem jogar bola, dependendo do dia. Tudo por causa de fé. Tudo por causa de fé. E eu aprendi desde pequeno assim. Eu trouxe o temor, mas não conhecia Deus como ele é. Mas 96 foi o ano que eu comecei a conhecê-lo. E conhecendo a Deus naquela época, muito diferente. Muito diferente. A fé, né, o amor que se... Meu Deus do céu, coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. E não estou desprezando nossa geração, mas também naquela época tinha outra coisa que não tinha. Tanto o evangelho não era tão assim, livre e não tinha tanta gente, né? Que cria, lembra, as igrejas. Tinha até pessoas que tinham um pouquinho assim de preconceito dos crentes, né? Na época era crente, não falava cristão nem evangélico. Piorou evangélico. É crente, né? Então tem crescido. A gente vê agora, cresceu bastante, mas naquela época tinha uma grande dificuldade. Só que parecia que era um pouco diferente. E se a gente for analisar isso, amados, nós precisamos parar para analisar o que está acontecendo, o que houve durante esse tempo. Por que Jesus disse que nos últimos dias o amor se esfriaria? Por que Jesus disse que ele ia procurar ou acharia fé na terra? Uma coisa estranha, porque o povo tem muitos crendo, muitos crendo. Para responder sobre a fé é fácil, você vai se lembrar. A pergunta é que tipo de fé que Jesus está falando? Que tipo de fé Jesus está falando?
Pastor, não tem nada a ver. Fé é uma só. Não, fé não é uma só. Fé não é uma só. Tem vários tipos de fé. Tem a fé a natural, a fé sobrenatural que se torna simples e natural, que é a fé que Deus existe. O diabo, né? O diabo, a Bíblia diz, crês tu que Deus existe? Se crê, faz bem, porque até o diabo crê e treme. Não é isso? Mas que fé que é, então? Isso que é importante, porque tem fé para tudo quanto é coisa, irmãos. Eu tenho fé até em pessoas. Em pessoas. Então, o que eu tenho visto, e eu quero ser direto nisso, a gente já vai orar daqui a pouco, é que a fé ela foi redirecionada. Eu tenho visto muito isso daí. A fé que seria a fé de baixo para cima, ficou de baixo para baixo. E algumas de baixo para baixo de novo, né? Para si. O que está acontecendo, muito nítido isso daí, primeiro que as igrejas, algumas denominações, algumas que creem de uma forma, direcionam muito a fé do povo para as bênçãos de Deus, né? Para o que Deus dá. E foi muitos anos isso daí. Tanto é que eu tenho muito medo disso. Muito medo. Respeitando a todos, principalmente ao pastor que está comigo, o pastor João Carlos. Não estou dizendo com relação à vida dele, mas muitas igrejas, elas foram na onda, isso não agora. Isso, vamos falar na época minha, lá 2003, 5, 10, uma onda de que a igreja que estava dando certo vamos fazer igual. E o que aconteceu é que o povo cresceu, mas o povo cresceu com uma fé desviada da verdade, da verdadeira fé. Entende isso? Tem que ter fé para alcançar. Poxa vida, tem que ter fé. Tem que crer que Deus vai abençoar, lógico. E outra coisa, é em Deus que nós alcançamos. Não é outra coisa. Tá certíssimo buscar Deus. Agora, não pode ser só essa fé. A fé que Deus vai fazer o milagre só fica nisso. Não é verdade? A pessoa vai na igreja e fala, não, mas eu preciso de uma bênção, vou buscar Deus. Depois não volta mais. Essa é a fé que Jesus está falando, achará fé na terra. Qual fé? A fé do relacionamento, do compromisso com Deus. Da rendição, onde você fala, Deus é Deus, eu me rendo e me submeto ao que Ele quer para mim. Essa fé está começando a ficar em extinção. Lógico que tem muitos homens e mulheres de Deus. Mas começou, e graças a Deus que eu tenho visto, que a nossa geração, eu tenho percebido que a nossa geração deu uma acordada para isso. De uns anos para cá, acordou. Porque teve uma época que eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Então foi um apego ao que Deus faz e não ao Deus que faz. Então o que eu vejo e que eu percebo da palavra do Senhor é que não é qualquer tipo de fé que Jesus está falando que não vai achar mais. Vai achar muita fé, muita fé. Muita fé. Mas não a fé que ele está esperando. Porque quando fala de Abraão, que Abraão creu em Deus, o comportamento de Abraão foi por causa da terra que manava leite e mel, pela promessa? Sim, mas era por Deus. Acima de tudo, o relacionamento de Abraão foi com Deus. Então, nós vemos hoje uma fé, se você não tomar cuidado, você vai por causa da pessoa que vai pregar, você vai por causa da liderança, você vai por causa do louvor. E outras pessoas que eu vejo tornam a pedir todo o respeito a toda tipo de ser espiritual, né? A pessoa é espiritualmente assim, nossa, cada um de um jeito. Mas é a pessoa que só vai buscar Deus para Deus falar com ela. Já percebeu que a pessoa não tem uma fé? Infelizmente é verdade. Uma fé assim segura em Deus. Tem umas que Deus precisa falar umas 7, 8 vezes a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando a gente vê aquele centurião que chegou até Jesus e disse, Senhor, eu tenho um servo que está adoentado, ele não está bem, está meio moribundo, está perigoso morrer. Estou falando com as minhas palavras, tá? Aí Jesus falou, sim, eu posso curar ele. Vamos lá. Aí o centurião, não. Eu sou homem com autoridade. Eu dou ordem e me obedece. Eu falei uma vez só, tá falado. Ninguém questiona.
Então, como eu sei que é autoridade, o que é isso? O senhor fala só uma palavra para mim, está falado, meu servo vai ser curado. A Bíblia diz que Jesus falou uma só palavra. Lá onde estavam eles, lá de longe estava o servo, foi curado na mesma hora. Sabe o que é isso? Então a pessoa fala que eu tenho muita fé em Deus. Amém. E ó, eu preciso que Deus fale comigo, hein? Bastantão também. Só que também eu tenho confiança. Né? Então tem pessoas que elas estão buscando, e Deus tem que falar, Deus tem que falar. O que Deus está falando agora? O que Deus mostrou para você? É uma benção, irmãos. Eu acho muito lindo, isso tem que ter. Mas isso não é uma fé convicta no Senhor. Você sabe o que acontece? Quanto mais a gente se relaciona com Deus, mais você crê que Ele está na sua vida, mais você confia que Ele está contigo, mais você tem segurança de que Ele não vai te abandonar. Nesse caso, quanto mais você está com uma pessoa, quanto mais ligada você está, com certeza o seu amor é na pessoa. Não é assim? Então, quer dizer, eu vejo assim que nós estamos chegando no final do tempo, a fé está grande em muitas pessoas, muita gente crendo na Bíblia, mas crendo para o seu benefício. Tem gente que não está percebendo isso. Olha, quem anda comigo, na igreja que a gente tem dificuldade, eu sei. Tem pessoas que até chegam, pastor, o senhor é firme, né? O senhor fala de palavra mesmo, de conduta da pessoa. Sim, porque o que traz a mudança de vida é a conduta. Lógico, a gente prega milagres, e tem acontecido, graças a Deus. Tem pessoas sendo curadas, graças a Deus. Tem pessoas sendo abençoadas financeiramente. Mas eu prego muito, mas muito relacionamento com Deus. E vou continuar pregando, porque a salvação vem pela fé nisso. Quais os 2 mandamentos que Jesus trouxe que ele não, melhor, não resumiu. Eu ia falar, resumiu, está errado. Estou errado, José. Não é isso. Ele classificou os 10 mandamentos em 2 classes. Não sei se vocês sabem disso. Quando Jesus disse, questionado por aqueles que eram conhecedores da lei, que estudavam, Jesus, quais são os mandamentos? Ele disse assim, os mandamentos são esses, disse Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a esse, amarás o próximo como a ti mesmo. Aí quem estava do outro lado disse, bem disseste, Senhor. Porque já tinha percebido isso também, os estudiosos. Então ele classificou, e o mandamento de Deus, os 10 mandamentos, são classificados em 2 classes. A classe que você ama a Deus e que você ama o próximo. Jesus não aboliu os 10 mandamentos. E você vê que o mandamento, ele está totalmente relacionado a relacionamento. Shalom, amém. Nicolas não está bem. Nós vamos orar, irmã Miriam. Deus abençoe, filhinha. A paz, shalom. Seja bem-vindo. Nós vamos orar. Daqui a pouquinho eu vou estar orando. Hoje nós estamos fazendo uma live curta também, mas quero falar um pouquinho. Vai ficar aí no Face nosso para alguém ver a qualquer momento, mas é uma verdade. Nós estamos falando a verdade, né? É pura verdade. Não pense você, tem tanta gente com fé aqui. Pregue um pouquinho mais firme. Você dentro da sua casa, pregue, você tem que andar com Deus, você tem que obedecer. Olha, o seu jeito aí que está vestindo, que está falando, Deus não quer isso. Fala assim para você ver. Irmão Guilherme, irmã Giovana, Deus abençoe. Fala isso para você ver. Hoje tem lei, né? É direitos humanos, você não pode ofender. Que ofender? Que ofender? Que ofender, irmãos? Tá falando a verdade? Então eu estou preocupado com isso, Cris. Você tem fé no quê? É só dar uma olhadinha no que você está, como as suas ações, você vai entender. A Bíblia diz, por muito fala a boca, está cheio o coração. Pastor, eu não falo quase nada, mas quando sai alguma coisa, sai o quê? Então, nós estamos vendo hoje uma decadência na fé horrível. Como eu falei, eu estou feliz que está tendo um avivamento. O Brasil está tendo um avivamento, pelo menos eu estou vendo. Tanto é que nós estamos vendo aí religiões sendo abaladas, que estavam pregando errados, estão sendo abaladas, porque o povo está abrindo os olhos. Mas essa marca dos últimos dias, e que não haveria fé, mas não é a fé, essa fé que você acha.
Não é, eu tô aqui, eu creio em Deus, eu recebi uma bênção de Deus. Você acha que bênção de Deus significa que você tem tanta fé assim? A fé verdadeira, irmãos, é a fé que você ama a Deus, caminha com Deus, você se submete a Deus. Você, quando vai orar, você fica orando o Pai Nosso, rezando o Pai Nosso, sem saber o que está falando. Venha o teu reino, faça a tua vontade. É rendição. É você se submeter ao reino de Deus. Como é que é teu reino, Pai? Como é que é teu reino? O que rege as leis do teu reino? Então venha o teu reino. Você está falando isso direto sem saber o que está falando. Essa é a fé verdadeira. Então você se entrega. Você se entrega. Com isso, não tem como não ter o amor em Deus. O que vem primeiro? O amor ou a fé? O que vem primeiro? O amor ou a fé? Quando você se encontra com Deus, o que nasce primeiro? O amor ou a fé? É a fé. Porque a fé você começa a crer. O amor nasce depois que você convive. Ninguém vem chegando amando a Deus se não conhece, meu filho. Não tem essa. Então o que está acontecendo? A fé desviou, o amor também esfriou. Aí o que acontece? Hoje nós temos aí o amor, um amor egocêntrico. E o que é isso? Eu amo-me. Sou meio apaixonado-me. Tudo que você faz para você. Deus me abençoa, Deus me livra, Deus abre a porta, Deus me prospera, Deus me dá saúde. Tudo é você, tudo você. Isso, pastor, é isso mesmo. É a fé. É a fé. Então é impossível você, com pai, mãe, tá me ouvindo aí. Hoje nós estamos com pouquinha gente, mas com bastante qualidade. O pastor está comigo, o pastor João Carlos. É impossível que você ver uma mudança numa geração se você não ensinar. Se você não pregar a fé verdadeira. Não é verdade, Cris? A primeira coisa é a fé, irmãos. A fé está se esfriando, a fé está mudando, não está achando. Não é qualquer fé que Jesus está falando. Achará porventura fé na vinda do Filho do Homem, achará porventura fé na terra. E se você fala isso, nunca houve tanta fé. O povo está desesperado, as coisas estão um caos. Ah, Deus me livra. Pode ver, esse Deus me livra é o Deus que faz o negócio, mas... E isso eu estou falando com pessoas que já conhecem a Deus, que já têm experiência de ter coisas de Deus. E quantas pessoas estão na casa de Deus que não muda? Ô, irmão Antônio, como você está, irmão Antônio? Está melhor, homem de Deus? Um grande abraço. Oramos por você, estamos orando ainda, tá, irmão Antônio Júnior? Deus abençoe, profeta. Para quem não conhece, a gente conhece como Baré, né? Mas olha, Deus abençoe, um grande livramento, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Significa que Deus tem muita obra na sua vida ainda, varão. Vamos trabalhar para o Senhor, vamos ser úteis. Então, eu queria que muita gente ouvisse essa live. Amém, amém. Deus abençoe você também. A paz do Senhor, shalom. Eu gostaria. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Tem muitas pessoas que não me conhecem. Eu queria pregar para a liderança, para pastores. Tem muita coisa acontecendo. Né, pastor João Carlos? Eu sei que você também quer fazer isso. A gente precisa instruir muito o povo de Deus. Ah, meu filho crê em Deus. E como é que você apresentou Deus para ele? Lógico que a gente começa no básico, né? Na papinha. Porque Paulo diz, né? Quando era menino, falava das coisas de menino. Quando sentia as coisas de menino, discorria como menino. Mas quando eu cresci... Então existe um período de amadurecimento, né? A gente sabe disso. Mas a gente precisa ensinar como os verdadeiros judeus ensinavam seus filhos no temor de Deus, no amor a Deus. Então, o principal hoje que você precisa entender é, olhe para mim, eu vou olhar para mim, que tipo de fé eu tenho. A minha fé é porque quando eu preciso de Deus, Deus socorre. A minha fé é que Deus existe. Não, Deus existe mesmo, eu reconheço. Ou a minha fé é de que Ele é Deus, Pai, presente na minha vida, meu amigo, meu companheiro, meu Senhor. Amém, pastor. Como é que é essa fé que você tem? Então você é, glória a Deus. Com certeza o amor de Deus está no seu coração e amor pelas almas. Com certeza. Porque é muita confusão, irmãos, muita confusão. Ah, olha, eu vi uma pessoa tão bondosa, cheia de amor, ajuda o pobre, porque tem. E às vezes ajuda para aparecer. Desculpem, às vezes é isso. Não estou falando que é assim, que tudo isso, pelo amor de Deus.
A pessoa que tem realmente a fé em Deus, que anda com Deus, irmãos, ajuda o próximo porque ama. E porque sabe que aquela alma Deus ama tanto, 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 que você, ó, nem que você não tenha direito. Você tem um meio tapoer de açúcar, metade você dá para a pessoa. Falou, não, tá aqui, eu vou te abençoar. Não é assim? Porque você crê tanto em Deus, que Deus é na sua vida. Você é amigo de Deus, você é apaixonado por Deus, que flui amor em você. As pessoas estão esperando o amor, vai fluir da onde? Da onde vai fluir o amor, irmãos? As pessoas estão preocupadas com elas. Estou falando agora das pessoas que não conhecem muito a Deus. Estão preocupadas em ter, crescer, ter mais. Na verdade, hoje, está tão feio que as pessoas estão preocupadas em roubar os outros. É cobra engolindo cobra, irmãos. Olha o caos que está esse mundo. Agora, o que me assusta, meu Deus do céu, eu estou muito preocupado. É coisa minha, coisa de pastor Zé Reis, coisa de homem que fica de joelho no chão, conversando com Deus e olhando para o que está acontecendo. A geração dos jovens, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Perdoe, irmãos, perdoe. As crianças, então, piorou. Que preocupação eu estou. Porque, boa noite, a paz do Senhor, irmã Fernanda. Deus abençoe, seja bem-vinda. O que vai ser dessa juventude, meu Jesus Cristo de Nazaré? Que preocupação. Vocês sabem disso, que estão nas escolas há muitos anos tentando tirar a fé das crianças. Vocês sabem disso, né? Já há muito tempo era proibido. Se fosse até... Eu falo tempo, porque eu falo da minha netinha, que dizia que não podia falar muito da religião dela na escola, porque escola é escola. E nós sabemos, né, irmãos, que há anos atrás, eu não peguei essa época ainda, tá? Na minha época eles não tinha mais, mas se ensinava a religião dentro da escola. A fé em Deus. Agora estão tirando. Eu falei numa live aqui, e vou falar de novo. Eu tive que... Aconteceu um fato com a minha mãe quebrou o braço. E na Unesp, né? Tava na Unesp, quebrou lá, daí eu fui lá. Eu socorri minha mãe estava lá no pronto-socorro. Aconteceu um acidente dentro da Unesp mesmo, que ela estava olhando minha avózinha, minha falecida avó. Aí nós passamos pela ortopedia, quebrou feio o braço e tal, e vamos lá. Uma junta de médicos, eu vi que não era nem muito senhor, talvez minha idade mais novo que eu até, muito responsável, muito. E mais 3, que um parecia bastante experiente também, 2 parecia que era meio começando. Bom, fizeram o que fizeram, que benção, glória a Deus, educados, respeitosos. Mas quando chegou, eu percebi isso, que no meio das coisas que estavam acontecendo, que demorou, eu junto com a minha mãezinha, eu falei, Deus abençoe, obrigado por estar fazendo pela minha mãe. O Deus abençoe não saiu nada de resposta disso. Fiquei quieto, falei, acho que eu fui indelicado, falando no momento do trabalho deles, fico quieto eu. No final, lógico, falei, fique com Deus, Deus abençoe, muito obrigado por que vocês fizeram, que Deus recompense vocês. Não saiu um amém, olharam frio para mim. E vocês sabem que no meio desses estudos, dessas faculdades, estão começando a proibir. Aí você fala, não, mas lógico, a fé tem que ter lugar para ter fé, certo? Se você não põe Deus no lugar, não vai estar. É incrível, quer dizer, isso nós estamos aceitando isso. A gente não conversa com os nossos filhos, nossos netos, a gente não fala com eles. Você fala com eles. Você fala com seus irmãos da igreja sobre isso. Não é para brigarmos. Não estou falando sobre política, nada aqui. Não tem nada a ver com política. Isso aqui é fé. Não é para brigar, não é para chegar lá e impor. Né? Que hoje, tudo que se fala de ter que ensinar os outros, já vem política no meio. Ah, porque você é da direita, porque você é extremista, porque você é fascista. Não tem nada a ver com uma coisa com a outra, irmãos. É Bíblia. Não tem nada a ver. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus, você é de Deus. E nós precisamos ensinar. Então, esses últimos dias seriam marcados com a fé que seria mudada. E está mudando demais, demais, demais. Olha, você vê, boa parte das pessoas que estão na igreja, parece que estão em Marte, no mundo da Lua. Alguns, né? Boa parte tá, não adianta a gente fugir, eu sou pastor. Mas eu dou cada ensino na minha igreja, pego firme e falo muito de relacionamento. Eu estou comecei a me preparar, já os estudos estão preparados para mim começar no meu canal do YouTube, que é novo, não tem um mês, tem 28 dias, fui ver, 28, 29 dias que eu abri. E eu vou aproveitar que ainda as plataformas estão livres para a gente pregar o evangelho,
Eu vou começar um propósito, vai dar uns 29 ou 30 dias consecutivos estudando o livro de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. É o Sermão do Monte, quando Jesus sobe no monte. Vai 3 capítulos ali. Capítulo 5, que começa as bem-aventuranças, capítulo 6 e 7, que termina quando Jesus diz que os que ouvem a palavra dele e praticam é semelhante à casa que foi edificada na rocha, mas aqueles que não praticam é semelhante à casa que foi edificada na areia. Daí que você conhece a história. Vem o vento, chuva, tempestade, derruba a casa da areia, mas a casa da rocha permanece de pé. É os que praticam e os que não praticam. E eu estou estudando, sabe? A gente já tem se preparado. E olha, é impressionante. Você vai ver cada coisa que Jesus ensinando, você fala, meu Deus. E olha que eu estudo Bíblia, eu sei que o pastor aqui está, e outras irmãos e irmãs aqui estudam a Bíblia. Puxa vida, queridos, e se a gente não observar como realmente está diferenciado. E se o povo não... E tudo que você vai ver ali, estude para você ver, os 3 capítulos, você vai ver que Deus fala de relacionamento. Ali Jesus fala sobre relacionamento, ou com Deus, ou com o próximo. Tudo gira naquilo, você pode ver. Tudo. Ah, pastor. Deus fala sobre oração. E oração o que é? Ah, Deus fala sobre jejum. Jejum não tem nada a ver com relacionamento. Você não sabe para que serve o jejum? O jejum, amém, glória a Deus, pastor. O jejum, ele mortifica a carne e fortifica o espírito. Isso, o espírito está mais ligado com Deus. Tem pessoas que acham que o jejum é só, e é também, tá bom? É só para receber bênção. Vou fazer um propósito aí, uma campanha de jejum de Daniel, 7 dias de jejum, para mim receber uma bênção de Deus. Na verdade, Deus se agrada quando você mortifica a sua carne e você fortifica o seu espírito, porque o jejum é isso, é neutralizar os desejos, a vontade da carne. E jejum também não é só ficar sem comer ou beber, é ficar sem pecar também, tá, irmão? Que é importante a gente lembrar, tem uma geração que não entendeu. Se lambuza no pecado, para de comer, tô faz 12 horas, não comi, não bebi nada, tô na benção, mas a língua é maior que o corpo, o coração tá mal, o zoião tá grande, o ouvido parece o orelhão, aqueles antigos de orelhão. Bom, é benção, né? Tô falando, não anda muito comigo que dói. Nossa, é tão perfeito assim, não. Mas eu amo meu Deus. E o que eu mais quero, irmãos, que todos nós vamos para o céu. Isso aqui é teatro, se for só para ganhar vocês. Aliás, ganhar quê? Eu estou com 6 pessoas me assistindo, uma delas é minha esposa. Não ganho nada com isso, irmãos, a não ser alegria no Senhor. Financeiramente não ganho. O canal do YouTube também, pelo amor de Deus. Eu fico com medo que às vezes as pessoas acham, lá vai ele se aventurar para ver se ganha dinheiro no YouTube. Nem um pouquinho, não quero nem um pouquinho disso. Não quero isso, irmãos, não quero, não vai dar tempo. Vocês sabem que não vai dar tempo. Esse ano ainda, se continuar assim, nós não vamos conseguir nem pregar mais o evangelho pelo Facebook, por nenhum lugar. Vocês vão ver. Nossa, pastor, que terrível. Mas Jesus tinha avisado, né? Então o terrível tem que acontecer e eu tô aqui. Tô aproveitando para pregar. Só abri o canal do YouTube por causa disso, queridos. Porque tem pessoas que já me falaram que não gostam do Facebook. E são pessoas que querem participar conosco. Então, ponha um pouquinho no seu coração essa verdade, que essa noite, o pouco que eu estou falando, eu vou orar. Não está acabando, irmãos. A fé é verdadeira mesmo. E com isso o amor vai acabando. Amados, deixa eu contar uma coisa. Se o ser humano não tiver um contato com Deus, Deus é amor. O amor não flui, não flui. O ser humano é egocêntrico, ele vai amar a si próprio. Ele vai derrubar até o seu cônjuge. Tem uns que, se for possível, derruba o filho, a filha. Tem. Eu sei que coração de mãe é diferente, tá? Eu sei disso, mas tem casos. Paz do Senhor, Deus abençoe, seja bem-vinda, no nome de Jesus. É a Tiele? Não, eu não consigo ver a foto quem é. Deus abençoe. A Chayane, glória, agora que eu vi. Chayane, seja bem-vinda, filhinha, paz do Senhor. Um grande abraço, filhinha. Manda um abraço para sua mãe e para sua avó. Então nós estamos, o que eu quero é anunciar o evangelho, anunciar a palavra de Deus. E estou fazendo essa live aqui de coração, que essa live, peço a Deus que corra para muitos ouvidos, para ouvir certas verdades que falamos. Entenda você, não haverá amor na terra. Por isso que vai se esfriar, porque a fé está se esfriando. E não é a fé de que Deus abençoa, a fé de que Deus é Pai, que é companheiro,
que também é justiça, é juízo. As pessoas estão brincando com Deus, mano. Então não levam a sério certas coisas, então complica. E se o ser humano começa a perder a fé que o único amor que procede, que vem, que existe, melhor dizendo, na Terra procede de Deus. É o único ser que tem o amor. Ele é amor. Uma vez que a humanidade se distancia dele, com certeza, a fé que não existe neutraliza um amor que só pode provir dele. Aí nós vamos ver pessoas aí centralizadas somente em si próprio, ou às vezes família que se fecha só nela, e o resto, todo mundo que se vire, o resto não está nem aí com os outros, com as pessoas que precisam tanto. Nós precisamos um dos outros, irmãos. A sua vida é marcada nisso, é impossível você não precisar, porque é uma lei divina, é uma ligação que Deus nos deu como sociedade, como irmãos. Ainda nós somos irmãos em Cristo e no mínimo em Adão, né? Proveniente de um só pai. De um só pai, que foi Adão e Eva, né? O casal. Então, amados, no nome de Jesus, eu quero que você pare um pouquinho. Vamos falar de nós primeiro. Que fé que eu tenho? Você se relaciona com Deus, você tem tempo com Deus, você ama a Deus. Você se submeteu às ordens dele. Você pelo menos se esforçou em fazer isso. Pela fé que você tem, a fé verdadeira em Deus, você realmente é isso, porque é isso que a humanidade está precisando, pessoas que tenham fé num Deus de relacionamento que flua amor. Senão o amor vai embora mesmo, irmãos, vai acabar o amor. Jesus disse que vai esfriar, acabar não acaba, né, irmãos? Graças a Deus. Mas vai esfriando. E lembrando vocês de novo que nós somos a geração que ensina, nós passamos um para os outros. Então nossos filhos, eles têm que ter espelho. O não faz parte da vida, irmãos. Se o não tiver na nossa vida, então por que nós estamos vivendo tudo assim? Sim, sim, pode. Vai. O não faz parte do equilíbrio. Tem que ter o não. Não é? Tem que ter o não. Olha, eu falo a vocês, eu sei que eu estou falando com pessoas maduras. Veja certinho também. Tira um pouquinho as crianças também no celular, irmãos. Tira. Eu estou vendo pessoas que estão... É certo que eu também, irmãos. Eu vou ser bem sério com vocês, igual... A gente está começando o canal do YouTube, vocês vão ver lá, a gente precisa se orientar como é que faz para fazer um vídeo melhor e tal. E também tem toda a montagem dos vídeos para a gente saber, que não é só gravar um vídeo. Se for online igual aqui, aconteça o que é ao vivo, melhor dizendo, aconteça o que acontecer, tudo bem, né? Mas às vezes a gente vai gravar para ficar um pouquinho melhor. Então a gente fica, Bíblia, eu estudo bastante a Bíblia no meu celular, não sei se vocês são assim, não sei se o pastor faz isso também. Eu tenho um dos aplicativos meu, tem 15 versões da Bíblia. E eu amo estudar a Bíblia. Aí eu tenho várias Bíblias em casa, eu devo ter. Olha, brincando umas 20 Bíblias, né? Brincando. Deve ter mais. Aqui, mas às vezes não tem a tradução que eu preciso, porque está saindo bastante tradução. Então às vezes não fica o celular na mão tudo, mas estou falando assim para ver coisa errada, né, irmão? Igual as crianças, TikTok, e aqueles negócios que eles... Tem uns vidinhos aí que estão aí, só tá amarrando as crianças. A gente teve o desprivilégio de ver uma família aí sofrendo porque tirou um celular de uma criança pequena, a criança surtou. Não consegue ficar sem o celular. Hoje, se der um pânico, fique... Perigoso ter suicídio. O que vai ter gente depressiva? Não, pastor, eu estou cheio de fé em Deus. O amor flui na minha vida. Aí vocês veem aquelas postagens que nos dá raiva do que acontece no mundo, né? Não dá raiva. Pastor, o senhor tá aqui, você não pode ficar com raiva. Não, a Bíblia diz irai-vos. Então a ira vem, irmão, a gente fica revoltadão, né? Puxa, como é que pode? Mas a gente não vai pecar, né, irmão? Pecado é você alimentar. Você sabe como nasce pecado? Leia lá em Tiago pra você ver. Vai lá em Tiago, você vai descobrir como nasce pecado. Livro de Tiago, te aconselho a você ler. Você vai descobrir como que nasce o pecado. O pecado nasce. Sabia que a Bíblia ensina até como nasce o pecado para a gente evitar ele? Sou apaixonado pela Bíblia. Sou apaixonado pelo meu Deus. Precisamos orar. Muito obrigado, pastor. Obrigado, pastor João Carlos. Participou a live toda comigo. Deus te abençoe, filho. Deus te abençoe. Deus enriqueça o teu ministério, filho.
de muitas almas, que você continue sendo uma benção. Irmão Rodrigo, Deus abençoe. Irmã Catherine, Deus abençoe. Miriam, obrigado. Irmão Antônio Júnior, Deus abençoe, viu? Teia, obrigado por estar comigo. Deus abençoe, irmã Fernanda. Deus abençoe. Chayane, Deus abençoe você que está aí, que às vezes eu não estou vendo. Deus abençoe, nós vamos orar. Eu gosto de falar diretamente da palavra, irmãos. Eu sou apaixonado pela palavra. A palavra de Deus é tudo para mim, irmãos. E ela é meu Deus. Está idolatrando a palavra. A palavra de Deus é Deus. Tem umas pessoas que não sabem o que falam. A palavra orienta em tudo, né? Então vamos fazer assim, vamos ficar mais atentos, porque o mundo está perdendo, esfriando o seu amor, porque a fé também está no mesmo nível. Você que não assistiu, depois que eu terminar, assista de novo que nós falamos um pouquinho. É a fé, queridos, é a fé em Deus, mas não a fé de obter, não a fé de conquistar, não a fé de Deus falar, de Deus orientar. Irmãos, Deus não é necromante. Ai, eu quero saber o que está falando, o que será que está lá, aquele que morreu, pai, que sente lá, pai, que eu estou com tanta saudade. Não, você pode até se expressar abrindo o coração. Não fica amarrado nisso. Deus não vai ficar se comunicado, irmãos. Por que eu estou falando isso? Tem pessoas que ficam assim. Não, Deus tem que ir lá falar por que a minha mãe foi, o que a mãezinha está falando lá, que deu uma notícia para mim. Não é assim, irmãos. Deus é Deus. Amém. Glória a Deus, com toda certeza, pastor. Paz do Senhor, irmão Rodrigo. Ô, glória. Que saudade. Que saudade, Rodrigo. Deus abençoe. Deus não é adivinho também, mas fica adivinhando. É certo que ele sabe todas as coisas, mas a gente faz, às vezes, de Deus uma coisa, você entende? Ah, Senhor, me revela o meu futuro, como vai ser? Eu quero saber o que tem para mim. O que você tem? Você tem a Deus. Creia nele. Agora tem coisas que a gente precisa de resposta, irmão. Será que eu devo fazer? Será que eu devo ir? Será que eu devo... Qual a decisão que eu tomo? Tem coisa que é muito importante na nossa vida, irmão. Acho que é isso que nós vamos fazer. A gente faz um projeto e joga na mão de Deus e fala, Senhor, me abençoa. E a gente não faz a oração, não as orações preparatórias, para que isso se é de Deus ou não. Né? Mas a gente quer saber do futuro, a gente quer saber do que vai vir. Deus fala comigo. Se Deus falar que eu estou sentindo agora, Deus é comigo. Se Deus não falar, Deus não é comigo. Deus fala, né? Deus é tão bom que fala. Mas é preciso Deus falar? Puxa vida, Deus é mais real que nós, irmãos. Deus é mais real que nós. Nós somos nada. Nós somos pó. Nós somos pó. Eu não entendo. Sabe, queridos, eu queria tanto que as pessoas amadurecessem. Andam com Deus e não conhecem o seu Deus. Andam com Deus e não conhecem o seu Deus. Tem muitas pessoas assim, muito doloroso. Bom, guarda isso no seu coração. Nos dias finais desse Jesus, o amor de muitos se esfriaria. Nos dias finais desse Jesus, acharia porventura fé na terra. Lembre-se que a primeira coisa que realmente aconteceu foi a fé, irmãos. A fé. Porque a fé é que nos liga com Deus. É a Deus, o Deus de amor. O ser humano, por si próprio, o único amor que ele tem, familiar e às vezes humano, carnal, é um amor que não é aquele amor total de Deus. O amor total de Deus faz com que eu ame não só os meus, mas também todos. E principalmente a Deus. Principalmente a Deus. Então é a fé que está sendo minada. Dentro das escolas, das sociedades, estão minando a fé das nossas filhas, das nossas crianças. Nós precisamos continuar pregando o evangelho. Dentro das igrejas, as pessoas estão mudando a sua fé para outro lugar. Não estou falando toda a liderança. Lá no passado teve umas lideranças que acabou com o Brasil, viu, irmão? Vocês desculpem. Teve muitas igrejas grandes que acabou com a fé do povo. O povo ficou muito assim, muito chucro, olhando só para frente. Não é o amor de Deus, é tudo na nossa vida. Então é a fé em Deus, não no que Ele dá. Então nós precisamos tomar cuidado com isso hoje. Então você que de repente me ouviu, ou está ouvindo agora e vai ouvir depois, preste bem atenção na sua vida. Que tipo de fé você tem? Você vai só por ter as coisas de Deus? Você vai só por ter o que Deus dá, ou você vai porque você ama Ele? Eu disse, e vou tornar a dizer, esses dias eu vou estar ministrando na igreja que eu estou, eu vou ministrar, e o tema será, você vem à igreja ou você é a igreja? Porque está tudo mudado. Aí eu vou na igreja, mas ele é a igreja ou vai na igreja? É uma confusão que estou fazendo na cabeça. Então você vai na igreja porque você vai receber alguma bênção. Se você é a igreja, você vai adorar o seu Deus. Ô glória.
Você vai receber a orientação dele. Vamos orar. Fala demais. Pastor Zé, fala demais. Vamos apresentar as vidas. Vamos apresentar o Nicolas, né? Nicolas que pediu. Vamos orar pelas famílias, pelas vidas. Me ajude, pastor João Carlos. Vamos orar. Presbítero Rodrigo, me ajude a orar. Diaconisa, me ajude a orar. Pastor Até, me ajude a orar. Vamos orar. Vamos orar. Vamos pedir para que Deus abençoe nossas vidas e continue conosco e abençoe os nossos, em nome de Jesus. Pai, esse momento que o Senhor permitiu, alguns minutos, 1 hora, Senhor, se passou de conversa. Eu falando, só eu falo, né, Pai? Só eu falo. Mas falando das coisas verdadeiras do Teu reino. Agora nós fechamos com pedidos, porque nós precisamos do Senhor. Jamais, Senhor, nas minhas palavras, quero ferir a realidade de que nós precisamos das Tuas bênçãos. É claro, Pai. É óbvio. Eu não vou procurar bênção em outro lugar. Como eu vou amar o Senhor e procurar bênção em outro? Nunca. A minha bênção é o Senhor e do Senhor vem a minha bênção. Assim como, nesse momento, Pai, o Nicolas precisa de um toque do Senhor. Sim, Miriam, tua mãe está preocupada, meu Pai. Abençoa teu filhinho. Abençoa, no nome do Senhor Jesus, as vidas que aqui estão, como o irmão Antônio, que passou por um susto, Pai. Eu levei um susto quando eu recebi, Pai. Eu pude ver. O Senhor é bom, Pai. Assim, Pai, as famílias que agora pediram, às vezes alguém pediu oração, eu esqueci, meu Pai. O que eu esqueci, o Senhor não esquece. Toca. Toca e faz o milagre, Senhor. Quebra o mal, destrói, Senhor. Desfaz o laço diabólico. Tira, Pai, as algemas de Satanás. Eleva, Pai, essa pessoa numa estatura de buscar o Senhor de todo o coração. Dê saúde, dê paz. Todas as famílias sejam abençoadas. Os ministérios, Senhor. Obreiros que aqui estão, pessoas de muita qualidade, de muita honra, Senhor. Abençoa cada um os pedidos. O Senhor é Deus que supre todas as necessidades. E eu creio que as necessidades nossas, inclusive a minha, será suprida, meu Senhor. Eu agradeço muito, no nome do Teu Filho Jesus, e é nesse nome que eu sempre me refugio, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado, vocês que participaram conosco. Deus abençoe muito. E sexta-feira não é normal fazer live, mas às vezes me dá aí segunda a sexta-feira, já que seguida, né? Sexta-feira passada e essa. A sexta-feira passada o tema também foi bastante direto. Estamos falando da realidade dos dias atuais, né, irmãos? Precisamos muito disso daí. Grande abraço a todos, fique com Deus, a paz do Senhor, Deus seja com vocês agora e sempre, tá bom? Até a próxima live, se Deus assim permitir. Se vocês quiserem participar comigo, dia 15 eu começo o propósito, irmãos. Toda manhã eu vou mandar um vídeo, se você quiser acompanhar, um vídeo curtinho. Não dá 10 minutos, no máximo 10 minutos, um vídeo de oração e palavra, estudando um pouquinho Mateus capítulo 5, 6 e 7. Lá no meu canal, Semeando Vida. Se você for procurar, tem que pôr Semeando Vida, Pastor José Reis. Ou se não, entra aqui no meu Face, tem algum lugar que está marcado aí, o endereço do canal, tá bom? Do YouTube. É lá no YouTube, tá bom, guys? Em nome de Jesus. Nós vamos fazer um mês de busca, toda manhã. Nós vamos estar buscando, falando da palavra, orando. É bem rapidinho. Faça esse propósito, vai ser bom. Não é ao vivo. Não é ao vivo. São vídeos que serão gravados. Então, a hora que você acordar, 4h30, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, você levantou, vai lá. Faça o propósito com Deus. Fala, Senhor, eu tenho 10 minutos agora que eu vou buscar o Senhor. Vou ouvir aquele pastor, aprender um pouquinho, orar com ele. Depois eu vou partir para o meu dia abençoado. Deus abençoe, fique com Deus. Muito obrigado, viu? Um grande abraço a todos. Te espero, pastor. Deus abençoe. Um grande abraço. Meu Rodrigo, saudade. Vem para Concha, vem pregar aqui. Deus abençoe. Paz, Senhor, a todos.